esa crisis se hizo muy visible a fines del año 2011, o sea, al año de funcionamiento del Ministerio de Seguridad, y durante el año 2012 terminó en un desplazamiento de la primera ministra de Seguridad, la designación de un ministro de Seguridad que es claramente conservador, podríamos decir, y de algún modo la retirada de buena parte de la retórica que guió el primer momento, que fue un momento, diría yo, bastante prometedor, generó bastante entusiasmo. Muchos alumnos nuestros ingresaron a trabajar al Ministerio de Seguridad porque se planteaba ahí como una idea de la gestación de un cambio, pero que hoy es visualizada en términos bastante decepcionantes, digamos, como balance. Y responde un poco, y es interesante, responde esto de la heterogeneidad del kirchnerismo como alianza política. Es una alianza política en la que, como de algún modo respetando la tradición peronista de ser un sistema político en sí mismo, tiene esta capacidad de dar estos giros sin romper en realidad con la matriz de la alianza, ¿no? Le posibilita a ciertos actores, en este caso muy ligados a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad federales, de ocuparse de nuevo del asunto de la seguridad. Eso no quiere decir que todas las iniciativas se hayan desarmado. Hay algunas que todavía quedan en funcionamiento, resisten al interior de esta nueva estructura burocrática, pero el balance evidentemente no es del todo positivo, sobre todo comparado con las expectativas que generó inicialmente. Con respecto a los cambios en los discursos en torno a la pena, si entendí bien el planteo, digamos, en líneas generales, y esto me parece algo muy interesante, en los años 90 se tradujeron al español varios textos de sociología del castigo producidos en los Estados Unidos que empezaban a mostrar lo que se denominaba la crisis del ideal rehabilitador, ¿no? Entonces se planteaba la idea de que había un cambio de época. Mientras la penalidad había sido justificada tradicionalmente en torno al ideal rehabilitador, estaba dejando de serlo, como consecuencia de un cambio, digamos, maestro en las estrategias penales. En la Argentina, los rastros de ese tipo de giro discursivo son muy mínimos, están como en los márgenes, en algunos sectores de la política claramente de derecha, y, digamos, y tiene que ver esto con las complejidades de aquello que llamamos neoliberalismo, o de la discusión acerca de lo que también denominamos las variedades de neoliberalismo. En el medio de la experiencia menemista en la Argentina, en el año 1996 se sancionó la nueva ley de ejecución de penas, que es una ley completamente fundada en la ideología rehabilitadora o resocializadora. Tiene un régimen progresivo, al estilo de cualquiera de las legislaciones penitenciarias europeas de la década del 60 y del 70, con una multiplicidad de beneficios penitenciarios bastante grande. Entonces, digamos, esa ley se produjo en el medio de la experiencia menemista, ¿no? Justo en el mismo momento en el que empiezan a hacer en realidad el giro punitivista en el menemismo. Pero es un producto menemista. Los actores que lo proponen son menemistas, digamos, de toda una filiación de quiénes son. Yo he escrito un trabajo sobre eso, si luego te interesa, digamos, pero entonces, esto muestra la complejidad de cómo sus discursos pueden subsistir al interior de alianzas políticas que, en un esquema bastante simplista, son visualizadas como quienes vienen a sepultarlos. En realidad, no solo subsisten, sino que incluso los promueven. A fines de los 90 y principios de los 2000 uno puede ver sí discursos anti-rehabilitación, pero bastante circunscritos a categorías de delitos específicos, ¿no? Rodrigo mencionaba la reforma que aquí en Brasil permitió el aislamiento en solitario durante todo el día por 2 años de presos específicos, ¿no? Este tipo de reformas claramente tienen atrás un discurso anti-rehabilitación, o sea, una especie de algún modo de decadencia del ideal rehabilitador. Evidentemente no trato de rehabilitarte, por eso que ahí no es pura incapacitación. Ahora, en parte, esto no tiene nada que ver con lo que pasó en los Estados Unidos. No tiene, pero no es que no tiene nada, no tiene algunos puntos, no tiene nada que ver. O sea, por eso, el haber traducido los textos de la década del 90 a autores fantásticos como Malcolm Filley o Jonathan Simon, llevó mucha gente a leer estos pequeños acontecimientos en los márgenes del campo penal, porque el aislamiento solitario
persistente en las cárceles argentinas es algo que puede afectar en el mejor de los casos a 1.5% de la población. Es algo que sucede en los márgenes. La eliminación de la libertad condicional es algo que pasó también en los márgenes. Ofensa sexual seguida de muerte. Hay una cantidad de presos muy pequeñita en la Argentina por ese tipo de delitos. Entonces, no estoy diciendo que no ocurra, pero es algo marginal. A diferencia de la puesta en cuestión de la ideología rehabilitadora que ocurrió en los Estados Unidos de la mano de la difusión del discurso de la incapacitación selectiva y de la lógica managerial, que en los años 70 se comenzó en los años 80, ¿no? Que justificó ese diagnóstico de cambio de época en los discursos de justificación del castigo legal. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso de trasladar eso. Yo he visto también aquí en Brasil mucha gente que habla del actuarialismo penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me encanta la categoría. Yo pasé muchas horas de mi vida leyendo sobre el actuarialismo como tecnología de gobierno, en un lenguaje neofoucaultiano, y me encantan esos autores. Los disfruto mucho leerlos, pero me parece una locura pensar que lo que pasa en Brasil tiene algo que ver con el actuarialismo. Porque aquí no hay no hay lógica actuarial, porque no hay los prerequisitos de una lógica actuarial. Que lo básico y elemental para hacer cálculos manageriales de gestión de riesgo es tener la investigación empírica que te permite construir tablas de predicción de riesgo y a partir de la cual racionalizar la toma de decisiones. No conozco en detalle la toma de decisiones sobre la libertad condicional en Brasil, pero sí la conozco en la Argentina, y en la Argentina es una toma de decisiones que se construye así, sobre un saber aproximado, nacido de la experiencia, del contacto cara a cara con el preso, de simpatías y antipatías, emociones, nada que ver con el cálculo actuarial. Bom, a questão do Miguel, ela me permite falar um pouco, né? Primeiro sobre uma questão que tem a ver com a nossa pesquisa, que é, afinal de contas, faz sentido falar em esquerda e direita em matéria de segurança pública e justiça criminal? Eu acho que essa é uma primeira questão. E esse debate, eu diria que ele vem dos anos 60 e 70, né? Quando claramente havia uma divisão. Né? Os movimentos de lei e ordem defendendo o endurecimento penal, defendendo a utilização da polícia e do sistema criminal para contenção, na verdade, de comportamentos sociais desafiadores em relação a uma determinada ordem social pós-Segunda Guerra. Né? Na verdade, ali o que nós tínhamos era um movimento hippie, ambientalista, pacifista, feminista e uma tentativa de questionamento dessa ordem social que era feita por meio de posturas até certo ponto desviantes em relação à ordem social. O tema da droga, por exemplo, é um tema que naquele momento se torna mais importante a partir da contestação que é feita justamente por meio da utilização de certas drogas como a maconha. Né? E os movimentos de lei e ordem, vinculados politicamente à direita, acreditam que é importante manter os valores tradicionais, e a manutenção desses valores tradicionais passaria pela criminalização dessas condutas e pela utilização do sistema penal para isso. Né? Nós estamos falando aí de sociedades multiculturais que começam, né, a demonstrar esses conflitos de alguma forma cada vez mais presentes no contexto social americano e também em alguns países europeus, e a direita então se filia a essa posição. A esquerda, naquele momento, mais claramente está vinculada à crítica do sistema penal. Talvez a obra do Foucault tenha sido a mais importante manifestação dessa crítica nos anos 70, mostrando o papel disciplinador da prisão e produtor, inclusive, da própria criminalidade. Né? E a esquerda, naquele momento, então, tem uma postura muito mais vinculada a propostas abolicionistas, a propostas que vão desconstruir a utilização do sistema penal e a sua utilidade social. Né? Naquele momento as coisas eram mais claras. A partir do final dos anos 70, as coisas começam a mudar. Né? E aí uma das questões que é incorporada pelo ideário neoliberal, Reagan e Thatcher nos anos 80, é justamente a ideia da mão dura, né? De que é preciso, né, garantir que esse endurecimento penal de fato aconteça. A teoria das janelas quebradas vai, do ponto de vista teórico, reforçar essa posição de que os pequenos delitos devem ser coibidos, caso contrário se tornam delitos maiores. Né? E essas políticas são apresentadas num contexto de crescimento das taxas de criminalidade e, portanto, de aumento da insegurança e da sensação de insegurança e da ideia de impunidade.
E, portanto, o que se passa a discutir naquele momento, nos círculos mais à esquerda, inclusive do ponto de vista acadêmico, é deixar as políticas de segurança e criminais nas mãos da direita, ou seja, não ter o que dizer nessa área, seria politicamente um suicídio. E aí surge naquele momento justamente a ideia do chamado realismo de esquerda, ou seja, é preciso reconhecer a importância do problema criminal, é preciso pensar políticas criminais e de segurança capazes de serem colocadas em prática pelos governos da social-democracia e dos partidos mais ligados à esquerda, especialmente no contexto europeu, mas também dos democratas americanos, e isso vai dar margem, então, a alguns experimentos, né, de reformas das polícias, de tentativa de colocação em prática de mecanismos alternativos à prisão, como as penas alternativas, né, e toda uma série de possibilidades nessa área, mas da manutenção dos direitos e garantias individuais no âmbito do processo penal, né? A partir daquele momento, então, a esquerda, que tem uma série de governos sob sua responsabilidade, eu falo aqui dos trabalhistas ingleses, dos socialistas franceses, da social-democracia espanhola, vão se deparar com essa questão de ter que dar conta dessa gestão da segurança pública nesses países, e em alguma medida, como esses grupos políticos têm uma base social que é formada por militantes de movimentos sociais feministas, ambientalistas, negros e assim por diante, esses grupos começam a demandar desses governos que incorporem também na sua proposta de gestão da segurança pública a criminalização de condutas contra grupos sociais vulneráveis. A violência contra a mulher, o racismo, os crimes ambientais, tudo isso passa a ser incorporado a essa pauta e, portanto, a crítica ao sistema penal de uma forma global que vinha dos anos 70 passa a não ser mais aquilo que vai orientar as políticas da esquerda nessa área, que, incorporando as demandas desses movimentos, acaba, de alguma forma, legitimando o sistema penal. Ele pode se manter, ele deve se manter, somente trocando o sinal. Ao invés de criminalizar os pobres, ele deve criminalizar os setores sociais que, de alguma maneira, produzem dano a grupos sociais vulneráveis. E isso veio a ser chamado, né, de esquerda punitiva, no sentido de que enxerga a punição como um mecanismo adequado, legítimo para resolver problemas sociais. No Brasil, esse termo ele é muito utilizado por pesquisadores da área da criminologia, como a Maria Lúcia Caram, como o próprio Nilo Batista, né, que, utilizando essa terminologia, na verdade, estão questionando ou criticando as políticas implementadas pelos governos vinculados a uma proposta política de esquerda, mas que, de alguma forma, se renderam, na opinião desse grupo, a essa lógica do próprio sistema, né? Então, é um debate que tem esse viés, né? Em relação à desmilitarização, a questão da Rochelle, né? Onde é que está a Rochelle? Está lá no fundo. O tema é bastante complexo, né? Eu vou participar na segunda-feira de um debate no Centro Acadêmico André da Rocha, lá na Faculdade de Direito, sobre isso, só sobre isso. Eu acho que, de fato, exige, né, uma reflexão mais profunda, mas eu acho que tem, pelo menos, duas questões, né? Primeiro, a pauta da reforma das polícias, ela entra novamente em cena a partir dos acontecimentos de junho para cá no Brasil. E isso é muito positivo, né? Porque nós estamos pensando agora em reformar as polícias não por uma demanda de garantia da ordem pública e do combate ao crime, e sim a partir de uma demanda de crítica e contraposição à violência policial, né, que aparece no cenário público, não mais nas favelas, e sim contra grupos sociais organizados, jovens, professores, etc., né, mostrando a incapacidade da polícia brasileira em dar conta da administração desse tipo de conflito, né. Então esse é o ponto positivo. Tem um ingrediente a mais nisso, que são os black blocs, né, ou seja, como lidar com grupos que, na cena pública, se utilizam da violência contra, né, patrimônio, contra determinados símbolos do sistema capitalista global e tal, né, para manifestar a sua indignação, o seu protesto, a sua insatisfação, e também se utilizam, de alguma maneira, de violência direcionada contra a própria polícia, né. Isso é uma novidade na cena brasileira, embora já tenha ocorrido no contexto internacional em outros momentos, né? Mas no Brasil isso é novo.
isso estava sendo gestado há algum tempo, mas agora isso vem à tona. E também, da mesma forma, né, embora em relação a esses fenômenos a questão da atuação da polícia deva ser pensada e colocada em termos de como garantir a segurança, como garantir que essas manifestações não venham a deslegitimar todo o movimento social que tem uma preocupação mais construtiva, digamos assim, né? Mas para fazer isso não se pode atropelar direitos, garantias, né? Por exemplo, será que é cabível numa investigação criminal em relação a esses grupos a apreensão de livros, né? A investigação criminal de uma forma absolutamente invasiva de determinadas garantias fundamentais e determinadas questões que têm a ver com a intimidade das pessoas e que, portanto, não se relacionam com o evento criminal propriamente dito, né? Eu acho que isso tudo está na pauta e, portanto, aí entra também a Polícia Civil, os seus métodos, a sua capacidade, né, de investigação e etc. Né? Portanto, muito favorável esse cenário para uma discussão sobre reforma das polícias. Agora, qual é o conteúdo dessas reformas? A bandeira da desmilitarização é uma bandeira interessante, importante, mas que tem que estar preenchida por um conteúdo. O que é desmilitarizar? É romper os vínculos com o exército, tá? Embora a própria Glaucília tenha destacado que eles existem, o Zaverucci é um pesquisador que dá muita importância para isso, eu não acho que isso seja tão importante. Eu acho que o mais importante é a estrutura interna da polícia, né? Os regimentos, a hierarquia, né? E toda a série de mecanismos militares, sim, né? De atuação policial que são praticados pela instituição, né? Mas será que é só isso? Ou até onde a questão é essa? Ou a questão é inverter uma lógica de funcionamento da polícia no Brasil, que não é de hoje, que não é da ditadura, que é bem mais antiga, que é a de uma instituição criada para garantir a ordem frente às classes perigosas. E isso não é de agora, isso vem lá do século XIX. Né? Essa lógica está impregnada, tanto na militar quanto na civil. E por isso a bandeira da desmilitarização, de alguma forma, ela deixa de lado esse passivo, que é muito mais antigo, que eu acho que o Cante de Lima, no Brasil, discute muito bem, é um ethos policial construído historicamente, de contenção desses grupos sociais, e que, portanto, não tem nada a ver com garantir a segurança, tem a ver com garantir a ordem, é uma outra coisa, né? E na medida que o Brasil se democratiza, esse passivo permanece. E esse passivo não se alterará simplesmente com a desmilitarização, né? E por outro lado, esse passivo ele acaba sendo atualizado com uma ideologia da guerra contra o crime, que já estava presente no Brasil com a questão da guerra contra as drogas e que com o 11 de setembro, né, ele vai ter impacto no mundo inteiro, do ponto de vista de tratar o criminoso como inimigo social, retirando direitos, né, bandido bom é bandido morto, etc. Tudo isso acaba se atualizando. Né? Então acho que no Brasil isso está muito presente, né? Quando, por exemplo, as pessoas vão para as salas de cinema aplaudir o Capitão Nascimento porque tortura traficantes. Né? E aí vão reclamar agora porque a polícia do Rio matou alguém que estaria de alguma forma ligado aos traficantes, torturando essa pessoa para que ela denunciasse onde estavam as armas do tráfico na Rocinha. Né? Quer dizer, isso está impregnado socialmente. A polícia age de alguma forma sob esse mandato, que é o mandato que a sociedade brasileira lhe confere. Tá? Então a discussão é muito mais profunda. Ela ganha uma concretude com a PEC apresentada pelo senador Lindenberg. Eu acho que aí sim, né? Ali está claramente colocado o tema da desmilitarização, mas recheado de conteúdo. Ciclo completo, entrada única, desconstitucionalização, dando autonomia para os estados se quiserem unificar, se não quiserem. Né? Então ali tem um conteúdo que permite que agora se avance no debate. Eu acho que esse é o ponto importante dessa iniciativa, né? E talvez em torno dela se possa construir algum consenso, na medida que esse consenso, na minha opinião, ele tem que ser construído socialmente, levando em conta que nós temos realidades institucionais e culturas institucionais que não vão mudar de uma hora para outra. E nós não vamos fechar a polícia militar e colocar uma outra coisa no lugar dela. Nós temos que ganhar aliados, conquistar hegemonia dentro da própria polícia, e para isso é preciso apresentar uma proposta que seja factível, que transforme efetivamente a instituição policial, mas que ao mesmo tempo seja capaz de convencer setores da polícia de que ela é adequada. Caso contrário, não vai andar.
Né? Eu acho que esse é o desafio que está colocado em relação a esse tema. Ele foi pouco cavaleiro. Para mim, uma coisa... Não, foi o Rodrigo. Uma coisa está clara. Atividade policial não é atividade militar, é atividade civil. Então, isso para mim está claro. Agora, como se vai dar essa discussão da desmilitarização, nós não sabemos. Tudo que nós estamos falando aqui é hipótese, né? Mas, pelo que eu li na proposta da PEC, tudo que a gente reivindica, né, e que a gente acha que pode ser o correto na desmilitarização, está lá. E o que vai definir isso são as relações de poder, que vão se estabelecer na discussão do Congresso com a sociedade civil. E é claro que os que são a favor da continuidade vão lutar por isso. E os que não são a favor também vão lutar por isso. Então vai haver não só um tensionamento nessa discussão política, né? Porque aí, como disse o Rodrigo, eu também concordo, né? Novamente, a questão da reforma das polícias está na ordem do dia. E foi colocada, não mais por agendas, né, governamentais, e nem tampouco por propostas eleitoreiras. Foi colocado pelos movimentos da rua. Né? Então, o que vai dar é outra questão. Mas, Rodrigo, a polícia militar, ela é reserva do Exército Brasileiro. E por ela ser reserva do Exército Brasileiro, os seus códigos, os seus regimentos, se miram nos códigos e regimentos militares. Então, essa é uma questão que está intrinsecamente ligada. Ela não está apartada. Né? Uma coisa, a hierarquia e a disciplina é o reflexo da aplicação desses códigos e desses regimentos. E muitas vezes, o exercício hierárquico e disciplinar dos oficiais com relação à tropa é abusiva e é bestial. Porque eles fazem uso, né, policial, praça, as praças, soldados, né, não são para questionar, são para obedecer. Né? E isso é uma questão... Na guerra não se discute a estratégia militar, se aplica a estratégia militar. E o que é que nós estamos cansados de ver é que a polícia, na rua, no enfrentamento, é a destruição do inimigo. E não é à toa que a polícia brasileira é colocada como a polícia assassina, a que mais mata. Essa é uma questão que está aí para discussão. Infelizmente, nós só podemos discutir, né, o que a gente sempre vem defendendo, e são hipóteses. Né? É a correlação de forças do Congresso e da sociedade civil que vai decidir o rumo dessa desmilitarização, ou seja, o como dessa desmilitarização. Que bicho vai sair de lá, a gente não sabe. Bom, muito obrigado a todos e todas. Cortaram o microfone, a produção cortou o microfone. Agradeço a todos a paciência, a disposição de estar aqui até esse horário e esperamos que os debates possam continuar e o bicho esse que possa sair daí seja para beneficiar, seja melhor do que temos. Uma boa noite, obrigado.